Boa tarde, pessoal. Vamos continuar aqui com a nossa aula, né? E agora a gente vai continuar aqui com a parte do sistema cardiovascular, né? Ah, porque é importante saber isso aí? Nós existe uma área da radiologia que se chama contrastado, né? Então, o exame contrastado, ele é, ele funciona com base no sistema circulatório e cardiovascular, né? Também temos a área da medicina nuclear, que também utiliza essa parte, né? Temos a parte da radioterapia, né? Então, assim, ressonância, né? Então, tomografia. Então, todos esses exames que utilizam o contraste ou radiofármacos, né? Que são medicamentos radioativos que são aplicados no paciente, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento do sistema cardiovascular, tá bom? Então, vamos lá. Definição: o sistema cardiovascular ou circulatório são, né, uma vasta rede de tubos de vários tipos e calibres que põe em comunicação todas as partes do corpo. Dentro desses tubos circula o sangue, impulsionado pelo coração, né? Então, nada mais é do que o resumo, né, disso daí é o sistema, né, que é composto, né, por artérias, veias e suas ramificações, né, e que põe em contato todo o corpo, levando sangue para o mesmo, né? Então, em resumo, é isso daí o que é o sistema circulatório, né? Então, os principais que a gente pode dizer assim, representantes, né, é o coração, sangue, artéria, veia e suas ramificações, né? Vamos lá, tá aí, ó. Os principais componentes do sistema circulatório, tá aí, ó. O coração, né? E cadê? O coração. E os outros são os vasos sanguíneos, que dentre eles estão artérias, veias, capilares, arteríolas, né? Então tudo isso daí faz parte do nosso sistema circulatório, né? Então a gente tem aqui a função, né? A função do sistema circulatório é muito grande, porque como está escrito ali naquela parte do slide lá, né? Eles A função dele é interligar o corpo todo, né? Então a função dele é bem grande. Vamos começar aqui, ó. É principal por conduzir elementos essenciais para todo o tecido do corpo, né? Tá dando exemplo aí, oxigênio para células, hormônios, né? Para tecidos, conduções de gás carbônico para eliminação no pulmão, coleta de excreção metabólica celulares, entrega de excreção nos órgãos excretores, como rins, transporte de hormônio, né? Tem importância no sistema imunológico, na defesa contra infecções, né? A termorregulação, né? Que é quando o corpo precisa esquentar ou esfriar, vasodilatação, né? Por causa do frio, vasoconstrição periférica, né? Então, tudo isso aí faz parte do sistema circulatório, né? Então, a gente vai ver algumas coisas, a gente vai ver dessas funções aqui na aula, né? Que são de importância para a radiologia, tá? Mas, como eu posso dizer para vocês, essa parte das circulações aí, né? A gente vai falar algumas delas que são, vão relembrar até o ensino médio de vocês, né? Que a gente fala sobre isso, sobre pequena circulação, grande circulação, né? Então, isso é importante para o nosso estudo da radiologia aqui, tá bom? Resumindo, né, o sistema circulatório tem a principal função é o quê? Integrar os sistemas, ou seja, interligar um sistema ao outro, né? Então, isso é bem claro, porque se você se cortar agora, não importa qual local, né, além da dor, vai sair sangue, né? Então, existe sangue por toda a parte do nosso organismo, né? Lembrando que o componente do nosso corpo, né? É a média aí de 67% de água, né? Dentro dessa água aí está contido o sangue, né? Que é muito, né, no nosso corpo. Transportar nutrientes, né? Gases, excretas, hormônios, calor, anticorpos pelo corpo, né? Então vai transportar os nutrientes que a gente precisa, os gases, né? As excretas que são o que não presta para ser eliminado, hormônio, calor e anticorpo. E a outra é a coagulação,
né, que nada mais é o fato, né, de quando você corta, né, estancar aquele sangue ali pra gente, tá bom? Vamos falar sobre ele, o coração, né? A gente vai falar só sobre algumas partes que são importantes pra gente aqui, não vamos falar sobre todo ele, tá? Então vamos lá. O que é o coração? O coração é um órgão muscular oco que tem 4 câmeras internas e que fica posicionado dentro do saco pericárdio e abrigado bilateralmente pelos pulmões, que a gente vai chamar de mediastino, né? Então, o mediastino é o quê? A união do pulmão, dos dois pulmões com o coração, né? E o coração é um órgão muscular, né? Ele é bem musculoso, oco, ou seja, não tem nada dentro dele, né? A única coisa que tem dentro dele são essas 4 câmaras que a gente vai falar mais lá na frente, na qual recebe e expulsa o sangue, tá bom? Pericárdio a membrana que reveste o coração, tá? E o miocárdio, que a gente vai falar mais lá na frente, miocárdio é o músculo, né, que faz o coração bater, né? A função dele é bombear sangue oxigenado para todo o corpo, tá bom? Desculpa. Então tá ali, ó. O coração, ele fica entre os dois pulmões, né? Um tecido muscular cardíaco involuntário, ou seja, ele bate sem você estar precisando pensar, ele bater, né? Que a gente chama de miocárdio. E ele é envolvido por uma membrana, né, que a gente chama de pericárdio, né? Aqui embaixo aqui, ó, a gente tem as estruturas dele, mas a gente não vai falar sobre isso agora, tá? A gente vai falar sobre isso quando nós formos para o laboratório, tá bom? Mas o que é importante para a gente aqui, que eu já peço para vocês ficarem de olho, né? É aqui, ó, 6, a aorta. Essa 6 aí, a aorta, né? Aquela faz tipo essa curvaturazinha aí ao redor do coração, né? Ela é a parte de cima, né, da aorta, né? Então você vê que ele tem 3, como se fosse apêndice ali, 3 dedinhos, né? E esses 3 dedinhos vai levar cabeça e braço, a circulação, né? E essa que a gente chama essa curvatura, o cajado da aorta aí, né? Que está justificado com 6 aí, ele aparece no raio-x, tá? E quanto mais idoso nós vamos ficando, mais encurvado ele vai aparecendo, tá bom? No raio-x de tórax ele aparece. Isso aí é o 6, que a gente chama de... Cadê? Saiu aqui, toda vez faz isso. Chamamos de aorta, o 6, tá? Vamos ver aqui outra coisa que é importante pra gente aqui. Veia cava superior, ali é a número 4, né? É aqui que vai entrar o sangue sujo, né? Então, o sangue, ele dá a volta no corpo. Quando o coração bombeia, ele vai levando tudo que presta, né, para o corpo. Quando ele volta trazendo o que não presta, tá? Ele vai entrar ali pelo número 4, tá bom? Isso aqui também é importante pra gente, a parte da tomografia, ressonância, contraste e essas coisas aí, né? Ali a 7, ó, artéria pulmonar, né? A artéria pulmonar, ela é importante porque ela que vai fazer a limpeza do sangue nos pulmões, tá? A gente vai falar sobre isso, mas ela que vai levar o sangue, para falar a verdade, né? Para ser feito isso daí, tá? Então, nessa parte aqui que a gente pode ver de importante pra gente aqui agora nesse momento, né? É a 4, que é a veia cava superior, né? 6, né? É a aorta. E a 7, a artéria pulmonar. E a 8, que é as veias pulmonares, que a gente vai já ver aí a importância de todas elas aí, tá bom? Então, já fique atento a essas estruturas aí, tá bom? As câmaras do coração. Então, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, né? Então, os átrios são as câmaras superiores do coração, são responsáveis pelo recebimento do sangue, né? E os ventrículos são as câmaras inferiores,
que são responsáveis pelo bombeamento do sangue para fora do coração. Ou seja, o átrio recebe o coração e os ventrículos, o átrio recebe o sangue e o ventrículo expulsa o sangue do coração. Tá bom? A gente vai ver, quando a gente for fazer a nossa aula presencial, eu tenho lá uma imagem, né, do coração bombeando, né, através de uma ressonância. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então a gente vai ver isso daí. Então os átrios são a parte superior, vão receber o sangue, e os ventrículos são a parte inferior, que vão expulsar o sangue para fora do coração. Tá bom? A gente tem um desenho aqui, né? E aí ele vem mostrando ali, né, o átrio e o ventrículo, né? Então os ventrículos ficam nessa parte aqui de baixo e os átrios ficam na parte de cima, né? Ficam na parte de cima aqui, tá? Aqui, fica caindo, aqui e aqui, tá bom? Então eles são responsáveis por receber e expulsar o sangue, tá? Então a gente tem aí, ó, outra coisa que tem aí nesse desenho que a gente vê são as válvulas, né? Então a gente tem ali, ó, a válvula mitral, né, ou bicúspide, e a válvula tricúspide, né? Então essas válvulas aí, elas são responsáveis para que o sangue não saia de um e vá para o outro, né? Então ela segura o sangue ali, ela que faz o sangue quando precisar entrar, né? E não misturar ali o sangue do átrio com o ventrículo, tá? Então são através dessas duas válvulas aí, a mitral e a tricúspide, né? Bicúspide e a tricúspide. São as duas válvulas que temos aí no coração, tá bom? Aqui essa parte aqui a gente vai falar mais lá na frente, tá? E quando vocês estiverem aqui na parte para ter aula presencial, tá bom? Então a parte interessante que a gente tem aqui para falar aqui nessa parte, aqui ó, as câmaras cardíacas contraem-se e dilatam-se alternadamente 70 vezes por minuto, em média. O processo de contração de cada câmara do miocárdio, né, denomina-se sístole, e o relaxamento, né, a gente chama de diástole, tá? Era para estar aqui, mas como virou, tá aqui, ó, bem aqui escrito diástole, tá? Bem aqui. Porque quando virou ficou meio baixinho, tá? Então, quando o coração se contrai, né? Ou seja, fica menor, a gente chama de sístole. Quando ele relaxa, chama de diástole. Então, se você botar a mão aí no seu peito, você vai sentir essas contrações, tá? Então, quando ele aperta, sístole. Quando ele relaxa, diástole, tá? Então, quando ele faz aquela tum 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 tum, quando ele faz o tum, que ele, né, se fecha, é sístole. Quando ele faz o tum, que ele abre, se chama de diástole, tá bom? Então, se vocês fizerem esse exercíciozinho aí no próprio peito de vocês já vão saber isso daí, tá?